Meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana, né, cheia de muita rodada de Copa do Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos ter na semana que vem já o sorteio, né? Me surpreendeu essa metodologia da Conmebol, porque se vocês forem lembrar, a gente ainda não terminou, né? Os times gaúchos ainda vão disputar seus jogos pela Copa Sul-Americana e também pela Copa Libertadores, e esses times vão estar, o grupo, né, desses times vai estar representado apenas como como eu posso dizer, termos, né, melhor segundo colocado contra o melhor primeiro colocado, né, o melhor primeiro colocado do grupo tal contra o grupo tal. Então vai ter apenas essa descrição, não vai estar os times que vão estar em cada posição, né, até porque falta definir realmente como as equipes vão estar disputando esse torneio. Temos ainda alguns playoffs já definidos, né, da Copa Sul-Americana, né? Os segundos colocados vão enfrentar os melhores terceiros colocados dos grupos da Libertadores, todos os terceiros colocados da Libertadores. Mas então, antes de começar as análises, a conversar sobre os jogos, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E, cara, se você não é inscrito ainda aqui na nossa página, a gente está numa crescente muito bacana aqui de visualizações. Um vídeo sempre superando o outro de número de visualizações. Então eu vou pedir sua cooperação, né, para se inscrever aqui, né, já que você não é inscrito, deixar a sua inscrição e o seu like também, que isso ajuda bastante ao canal ganhar relevância, a me ajudar também a conquistar essa relevância nessa concorrida plataforma que é o YouTube, né, tem vários canais, mas eu te garanto que aqui você vai ter uma análise muito sincera e honesta dos jogos que aconteceram e acontecem semanalmente pelo Brasil, e fora dele, como no caso da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A gente ainda vai ter Copa América. Prometo trazer uma análise muito bacana dos jogos da Seleção Brasileira e de outros jogos, né, da rodada da Copa América para vocês. Então, se inscreve aí, dá essa força, que aí você não vai perder nada do que acontece na Copa América e também a opinião dos jogos da Seleção, que são os vídeos que mais bombam aqui, são os vídeos da Seleção. Mas enfim, apresentação feita, né, eu sou o Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo. E bora conversar então sobre a Libertadores e a Copa Sul-Americana, que são dois campeonatos que eu gosto bastante. São campeonatos que rendem jogos muito interessantes e são a nossa, né, Liga Europa e a nossa Champions League. Mas enfim, vamos começar pelos jogos de terça, né? Na terça-feira a gente teve o jogo entre Júnior Barranquilla e Botafogo. O jogo foi bem morno, bem tranquilo para o Botafogo, né? O empate fez com que o Fogão classificasse em segundo lugar, né? O Botafogo manteve a sua segunda colocação, precisava da vitória para passar em primeiro. Eu acho que a segunda colocação para o Botafogo não está de mau tamanho, lembrando o começo desastroso que o Botafogo teve, depois conseguiu se recuperar com 3 vitórias, além do empate, né? Então foi muito importante para o Botafogo conquistar esses pontos, né, e avançar, cara. Eu acho mais importante isso mesmo, avançar para a próxima fase do Botafogo. Acho que nas oitavas vai pegar um adversário um pouco mais difícil, né? Os primeiros colocados estão muito bem, né, são equiparados ali, tá muito bem selecionado a primeira colocação. Claro que os segundos colocados vão encontrar um pouquinho mais de dificuldade por jogar o segundo jogo fora, mas o Botafogo, na minha opinião, tem que comemorar bastante essa classificação para a próxima fase. Também na terça-feira tivemos o jogo. A terça-feira foi o dia mais recheado dos jogos, né? Mais jogos na terça, um pouco menos na quarta, e na quinta-feira só 3 joguinhos. Na terça a gente teve a vitória, a goleada do Atlético Mineiro por 4-0 em cima do Caracas. Essa vitória, deixa eu confirmar aqui, essa vitória do Atlético, né, manteve o time com uma boa posição, né? Não tem a melhor campanha da fase de grupos. O River ganhou ontem, né? E aí conseguiu passar o Atlético na pontuação. O Atlético foi com 15 e o River com 16, mas foi uma excelente vitória, né? A gente esperava essa vitória do Galo por 4-0. Eu esperava até uma goleada um pouco mais ampla, né? Porque o 4-0 tá de bom tamanho, tá? Diga-se passagem. Mas o Caracas é uma equipe muito limitada, né? Mas, cara, tenho ressalvas ali quanto à expulsão do goleiro do Caracas. Para mim, o jogador do Atlético, ele deixa a perna para sofrer a falta, então eu não vejo intensidade naquele lance e também não vejo ele como o último homem, tanto que o zagueiro do Caracas consegue chegar na bola e chegaria também no lance, que a bola vai para a linha de lateral, né? Ela vai, não para a linha lateral, mas ela vai lateralmente, ela não vai centralizada ali. O jogador do Atlético teria uma condição um pouco mais difícil de fazer o gol. Enfim, acho que o cartão amarelo estaria de bom tamanho.
né, não daria o cartão vermelho. Mas enfim, ressalvas, né, acho que cabe a interpretação do lance. O Galo foi dominante na sequência, né, tava com muita dificuldade no jogo, o jogo estava amarrado, mas na sequência, com mais espaço e com o goleiro reserva, aí os atacantes começaram a aparecer. O Pedrinho ainda fez o primeiro gol com a camisa do Atlético Mineiro, depois de quase 2 anos com a camisa do Galo, fez 2 gols, e foi uma noite de golaços, né, o Pedrinho fez um golaço no segundo gol dele no segundo tempo. O primeiro foi um bom passe do Scarpa, né, vale destacar um grandes nomes do jogo. Acho que se não for um grande nome do jogo, eu daria para o Scarpa, porque foi um grande jogador aí nesse jogo do Atlético, e nele o Galo conseguiu encontrar suas principais chances ofensivas, né? Com passes, cruzamentos. O Scarpa está muito bem no Galo. Pedrinho 2 vezes, Alisson e Hulk no fim do jogo, fazendo um belo gol de fora da área, também marcaram os gols do Galudo da Massa. E na terça também tivemos a goleada do Corinthians, né? Venceu por 3-0 a equipe do Racing. Com essa vitória classifica em primeiro no grupo, né? Não vai para os playoffs. Garro, Martim Ferreira, né, com gol contra, e Igor Coronado fizeram os gols. Do Coronado até foi um belo gol, né, limpando ali bastante alguns adversários para fazer a jogada, e fez esses 3-0 aí em cima do Racing. Cara, bom jogo do Corinthians, mas o que salvou o Corinthians nesse jogo, né, foi o Carlos Miguel. Fez excelentes defesas. Eu acho que se não fosse o goleiro corintiano, a gente poderia estar falando de um placar um pouco mais apertado, talvez um 3-2, propriamente um 3-3, ou até mesmo um empate com menos gols, né? 2-2, 1-1, porque foi muito exigido o goleiro corintiano durante todo o jogo. O Racing é uma equipe muito difícil, né? Complicadinha de se enfrentar, e isso ficou escancarado nesse jogo, né? O Racing levou perigo contra o Corinthians mesmo jogando fora de casa. Mas o Corinthians foi bem, né? Foi bem, mesmo sem pontaria, criou e envolveu bastante ali. O Racing também soube dar suas mordiscadas ao longo do jogo. Na terça a gente teve a classificação do Flamengo, né, em segundo lugar, não avança em primeiro. O time venceu o Milionários, mas no mesmo grupo o Bolívar também venceu, então manteve a primeira colocação. O Flamengo avança na segunda com 10 pontos. Pedro 2 vezes e Vargas marcou o gol contra aí, né? Em grandes vacilos, né, do Milionários. Eu acho que os colombianos nessa fase de grupos não passaram bem, né, e o Milionários acabou caindo aí pro Flamengo já antes, né, na fase de grupos, mas nesse jogo contra o Flamengo mostrou grande fragilidade, tá? No primeiro jogo contra o Flamengo na Colômbia, o time até foi bem, né, criou o suficiente até para vencer do Flamengo, como eu falei, naquele jogo, não aproveitou, acabou voltando com empate. No jogo da volta no Maracanã, foi goleado aqui pelo Flamengo, 3-0, sonoro em cima do Milionários dos colombianos. No Chile, o Coquimbo Unido empatou com o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino conseguiu a proeza de perder pontos. Tudo bem que era difícil, tinha ali um saldo de gols muito grande para tirar do Racing, né, da Argentina, mas o Coquimbo Unido conseguiu segurar muito bem a equipe do Bragantino, o Coquimbo que estava eliminado já, com uma certa diferença de pontos em relação ao Bragantino, mas fica nesse empate um pouco xoxo, eu diria, né? 1-1 ali bem fraco, mas o Bragantino é uma das equipes mais irregulares do futebol brasileiro, né? É impressionante como alguns jogos a equipe consegue apresentar um futebol aceitável, em outros, né, em muitos outros, o Bragantino acaba devendo bastante. Não foi diferente nesse jogo contra o Coquimbo Unido, que tinha tudo para vencer, assim como, cara, vou lembrar um bom jogo do Bragantino, foi o jogo contra o Racing, né, que venceu no Nabi Abichedi, mas esse jogo contra o Coquimbo Unido, a equipe voltou a sofrer gols, é uma defesa muito furada, né, no Campeonato Brasileiro já está assim também, na Sul-Americana. Andrés Chaves fez o gol aí do Coquimbo Unido, né, no finalzinho do primeiro tempo, e Elinho de pênalti nos acréscimos da segunda etapa fez o gol de empate, que deve ter salvado muita gente aí que fez uma odd especial ali, o Bragantino empate, anula, sei lá. Mas fica esse empate amargo pro Bragantino, que vai jogar os playoffs, né? Já eu passo um panorama dos playoffs que já foram definidos. Mas o Inter também perdeu, né, em casa, jogando em casa, entre aspas, né? A equipe jogou na Arena Barueri, em São Paulo, e acabou sendo derrotada pelo Belgrano. Começou bem, começou fazendo gol com o Borré, começou levando perigo, mas, cara, com 2 vacilos absurdos do Inter na reta final do primeiro tempo, acabou tomando os 2 gols de virada, né? 3 minutos de diferença para cada gol. Né? Se o juiz não dá acréscimos, o Inter provavelmente sairia com embate, porque no segundo tempo pouca coisa aconteceu, o Inter não conseguiu ser perigoso, o Inter não conseguiu envolver o Belgrano e voltou derrotado, né? Saiu de campo derrotado. Se complica um pouco no grupo, é verdade, ainda tem 2 jogos para disputar,
E eu acho que o Inter tem totais condições de avançar pelo menos na segunda colocação. Não consegue mais avançar em primeiro, porque o próprio Belgrano já adquiriu vantagem, né? O Inter só chega a 11 pontos, o Belgrano já chegou a 12. Então o Inter tem 2 jogos muito importantes, acho que é muito favorito para vencer, inclusive o próximo jogo, né, contra o Real Tomayapo, no dia 4, e aí depois, no dia 8, 4 dias depois, recebe o Delfim e tem grandes totais e claras chances de classificar em segundo lugar no seu grupo. Né? O Delfim ainda tem chance de classificar também, vai brigar contra o Inter nessa briga, né, para ver quem classifica, mas eu acho que o Inter tem sim grande favoritismo para avançar. E agora dizendo aqui uma coisa sobre o Inter. Senti um pouco de dificuldade da equipe de retomar ali o jogo, de jogar mesmo, propriamente de questão física e questão de tempo de jogo. Né? Eu acho que até inclusive os 2 vacilos foram por conta disso, né, que a equipe não jogou, faz tempo que a equipe não joga, né, estava numa pré-temporada, no meio da temporada, teve essa parada por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e aí a equipe eu acho que sentiu um pouquinho no comecinho do jogo. É justificativa? Pô, cara, eu não sei. Eu quero acreditar que não são. Não é uma justificativa para a equipe desempenhar tão mal e ter esses 2 vacilos na reta final do primeiro tempo. Mas eu acho que isso pode sim ser um ponto, né? Pode acontecer, somente que se a gente levar em conta a equipe ficou aí quase um mês sem jogar, sem treinar, e já voltou treinando e com esse jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana. Vai ter o jogo agora no final de semana pelo Brasileiro, e no dia 4 joga o Sul-Americano novamente contra o Real Tomayapo, como eu falei. Então vai ter esses 2 jogos para a equipe treinar o suficiente, né, e preparado o suficiente para esses 2 jogos matadores que vai ter, cruciais, perdão, para a temporada que vai ter agora. Então acho que o Inter tem totais condições, tem mais time, tem mais jogadores, estava vivendo um momento razoavelmente bom, né, antes da parada. Estava devendo alguns jogos, é verdade. O Inter na própria Copa Sul-Americana não estava desempenhando também. Né, só se a gente pegar aqui, o Inter tem 2 empates na primeira metade, né, contra o próprio Real Tomayapo em casa e contra o Belgrano fora. Então o Inter já tinha perdido pontos importantes para essas equipes antes da parada. E agora com a volta, isso eu acho que pode ser um ponto crucial que a equipe vai sofrer. Mas eu acho que o Inter tem totais condições, como eu falei do Cruzeiro, como eu falei do Botafogo, tem totais condições de conseguir a classificação. Né? As equipes brasileiras são melhores qualificadas do que as nossas irmãs aqui pela América do Sul. Então é óbvio que eu coloco o Inter como um grande favorito de avançar, mas como eu falei, não avança mais em primeiro, vai jogar os playoffs. Eu acho que por uma questão de agenda, né, que o Inter já está tudo apertado ali com as rodadas do Brasileirão que foram adiadas, talvez isso complique um pouco, né? Mas nessa questão que eu acho que complicou um pouco pro Internacional. Na quarta, o co-irmão do Inter do Rio Grande do Sul, o Grêmio, venceu por 4-0 o The Strongest. Era uma vitória que a gente já cantava, era uma vitória que a gente já sabia que ia acontecer, porque o The Strongest, quando joga no Brasil, a equipe sofre bastante, né? Só teve uma vitória do The Strongest em território brasileiro, que foi contra o São Paulo. Depois disso, o The Strongest e nenhum time boliviano conseguiu vencer em território tupiniquim. Soteldo, João Pedro, Everton Galdini e Gustavo Nunes fizeram os 4 gols do Grêmio no Couto Pereira, né? A arena do Grêmio não vai estar disponível para jogos por enquanto. No Couto, o Grêmio conseguiu vencer por 4-0 e jogou muito bem. Foi um bom jogo do time gremista. Me surpreendeu, achei que a equipe ia sofrer um pouquinho também, assim como o Inter. E aí a gente fica com o contraponto, né? Como que o Grêmio, que teve a mesma parada, não teve tanta dificuldade para vencer, envolver, jogar bonito, como o Inter teve. Né? Eu acho que vão ter justificativas, vão ter respostas quanto a isso, mas o Grêmio joga bem, consegue fazer o 4-0, consegue entender a importância do seu jogo, principalmente vencer por 4-0, e agora vai receber Estudiantes em casa e vai visitar o Atipato, buscando a classificação. Tem 6 pontos, o Atipato com 8, o The Strongest com 10. O Grêmio agora atinge totais condições para passar e ser o primeiro colocado do seu grupo. Precisa vencer os 2 jogos. Se fazer isso, o Grêmio vira líder e o The Strongest avança na segunda colocação. Uma notícia não tão boa para os brasileiros, né, que estão na primeira colocação, que podem ter o The Strongest como um rival num possível sorteio. Na quarta, o Cuiabá marcou história, né, fez história, venceu o Lanús na Argentina. Foi a primeira vitória da história do Cuiabá na Argentina, em território argentino. 1-0, gol de Pita no comecinho do segundo tempo.
E foi só isso mesmo, né? O Lanús foi muito devagar, não conseguiu impor seu ritmo de jogo, e o Dourado tentando nos contra-ataques, até que conseguiu com o Pita fazer 1-0. O Cuiabá, mesmo com essa vitória, não passa o Lanús, né? O cara vai jogar vai jogar nos playoffs, né? E o Lanús mantém a primeira colocação geral do seu grupo. Na quarta também tivemos a classificação do Fortaleza em primeiro lugar, né? Venceu o Sportivo Trinidense do Paraguai em casa por 2-1. Pochettino e Lucero fizeram os gols do Leão do Pici. E Raier fez o gol aí de honra do Real Trinidense, perdão. São muito esportivos, cara. Esportivo Trinidense fez o gol no finzinho do jogo ali, mais para dar números finais para o jogo do que qualquer coisa. Não apresentou nenhuma complicação para o Fortaleza. O Sportivo, inclusive, estava eliminado, né? Não tinha chance de classificar. Avança o Fortaleza em primeiro e o Boca Juniors na segunda colocação. Ainda tem isso ainda. Se o Grêmio avançar na terceira colocação, vai para a Sul-Americana, né? Disputar os playoffs. E eu não sei, vou confirmar com vocês depois quem que o Grêmio possivelmente vai enfrentar nesse mata-mata, nos playoffs, né? O Fluminense, mais uma vez, né, fez o seu torcedor de passar emoção no Maracanã e nos jogos que joga, né? O Fluminense sempre está a fim de passar um pouquinho de emoção pro torcedor, de torcedor que teve um 2023 mal acostumado. Esse ano vai passar um pouquinho de nervoso, pelo visto, com o Flusão. Keno, Marcelo e John Kennedy fizeram os gols do Fluminense, aí você imagina, poxa, Cartolado, então o Fluminense deu aula, 3 gols aí, beleza, mas eu vou passar agora pro outro lado para conversar sobre o Alianza Lima. O Alianza Lima fez 1-0 com o Areg aos 7 minutos do primeiro tempo. O Fluminense empatou aos 47 do segundo tempo, aos 2 minutinhos do segundo tempo. Serna fez o 2-1 pro Alianza Lima, logo na saída de jogo já fez o 2-1. O Marcelo empatou aos 52, né, aos 7 minutos do segundo tempo. E o John Kennedy foi virar a parada só na reta final do jogo. E, aliás, um belo gol do Marcelo também, né? Jogou bem nesse jogo. Mas, cara, o Fluminense gosta de passar emoção, o Fluminense gosta de passar sufoco. E eu acho que, nesse quesito, o Fluminense... Eu falei, né, que a gente caminha para ver o trabalho do Diniz ruir, cair por terra. Mas eu acho que muito mais na parte física do que na parte técnica. A gente consegue ver o Fluminense se reencontrando, conseguindo reencontrar em campo e virar jogos, ou mesmo conseguir vencer se o jogo tiver 0-0. Mas nessa questão, acho que está faltando um pouquinho de consistência física do Fluminense para conseguir se manter no começo do jogo, ou mesmo evitar, né, essas emoções que o time está sofrendo, como sofreu nessa fase de grupos. Então, assim, o Fluminense é um bom time, com a chegada do Thiago Silva, agrega demais no sistema defensivo da equipe, né, carioca. Óbvio que vai ter que encontrar alternativas, né? Porque o Thiago Silva já está com uma idade um pouco mais avançada também, então deixar ele no 1 contra 1 talvez não seja tão atrativo assim, mas eu acho que o Diniz tem totais condições de encontrar alternativas e apresentar um bom futebol, voltar a apresentar um bom futebol à equipe do Flusão. No Morumbi, o São Paulo passou aperto também contra o Tadieres, né, para definir quem classificaria em primeiro e segundo. O São Mais venceu por 2-0, um pênalti um pouco contestável, mas eu marcaria. Entendo as reclamações também dos outros torcedores, quanto a esse pênalti. Lucas Moura, mais uma vez de pênalti, fez o gol do São Paulo. E o Luciano, na reta final, fez um golaço no chute, mas foi aquele chute, sabe quando você consegue uma boa finalização de fora da área no FIFA, né, nos jogos de console de videogame? Você consegue um bom chute, mas você fala, poxa, o goleiro ali, se fosse o goleiro de verdade, pegaria. Então, a gente viu no gol do Luciano que isso pode acontecer no mundo real. Mas, méritos totais do Luciano, que conseguiu uma boa finalização de fora da área. E com isso, São Paulo classifica em primeiro, né? Joga o Tadieres para a segunda colocação. E é uma boa equipe o Tadieres, né? Apesar dos vacilos defensivos nesse jogo no Morumbi, levou perigo, teve finalizações perigosas e obrigou o Rafael a fazer boas defesas. Coisa normal também, né? A defesa do São Paulo obriga o Rafael a aparecer todo o jogo, pelo menos uma vez, para tentar segurar o placar. Melancolia agora, né? A quinta-feira foi bem melancólica, bem arrastada, bem xoxa, eu diria. 3 jogos, apenas 2 gols na quinta-feira. E um desses jogos, né, Palmeiras e São Lourenço, prometia bastante. Pelo último jogo do Endrick, o Palmeiras brigando pela melhor colocação geral da fase de grupos, mas ficou no 0-0. Né? O Palmeiras está encontrando muitas dificuldades para sair do zero no placar. Né? O ataque palmeirense está passando por uma crise muito séria. Acho, inclusive, que o Palmeiras, desses times que avançaram na primeira colocação, é o time que passa por a maior turbulência até agora na Libertadores, na temporada, eu acho, como um todo.
E se a gente for pegar os 31, mais de 30 jogos que o Palmeiras teve no ano, cara, eu não consigo dizer 5, não consigo encher uma mão de quantos jogos o Palmeiras foi bem, dominou, goleou, deu espetáculo, foram pouquíssimos mesmo. É um time muito pragmático, sonolento, devagar, né? Trabalha muito a bola para tentar sair uma jogada. Não é mais aquele mesmo time do ano passado em que você via que o time trabalhava muito a bola, mas tinha objetividade, né? Tinha busca pelo gol, tinha as chances criadas, né? O Palmeiras criava muitas chances ano passado. Por mais que o jogo fosse sonolento ou devagar, o Palmeiras conseguia criar chances ao longo do jogo. Nesse jogo em específico contra o São Lourenço, eu vou me lembrar apenas de uma finalização no gol, com perigo, né? Com um grande perigo. Eu acho que foi numa falta do Veiga, se eu não me engano. Se você lembra de algum outro lance, deixa aqui nos comentários. Mas foi isso. O Palmeiras é um time lento, um time sonolento, devagar, que encontra muita dificuldade para criar suas jogadas. E teve outra finalização do Estevão no segundo tempo. Mas é um time muito devagar, cara. Você vê o jogo do Palmeiras, cara, você vai deslizando assim no sofá, assim, ó, de sono. Você vai deslizando, até você dormir. Porque se você não dormir, você é um guerreiro assistindo os jogos do Palmeiras. 0-0, mais um jogo muito fraco do Verdão. Eu falei que o Palmeiras tinha tirado o pé contra o Botafogo para entrar nesse jogo contra o São Lourenço 100%, né? 100% focado aos 220 volts. Mas, cara, eu tava completamente errado, né? O Palmeiras tirou o pé contra o Botafogo para tirar o pé contra o São Lourenço também. Entra numa mini crise, vai. Eu acho que essa crise só se agrava se o time não vencer o Criciúma no final de semana. Mas tem que ligar o sinalzinho de alerta, né? Porque tá devendo bastante nessa temporada a equipe do Palmeiras. Também na quinta tivemos a derrota do Furacão, né? O Atlético Paranaense perdeu por 1-0 para o Sportivo Ameliano em casa. Pois é, em casa o Furacão perdeu na Copa Sul-Americana. Eu não esperava. O Atlético vinha de uma campanha espetacular na Copa Sul-Americana. Se eu for lembrar pra vocês agora, o Atlético ele termina a Copa Sul-Americana com... Deixa eu confirmar quantos gols aqui. Só um minutinho. Fica aí, meu querido. Não sai nem não. Cadê o Furacones? Uai, gente. Aqui. O Atlético termina a Copa Sul-Americana com 17 gols marcados. 17 gols marcados em 6 jogos. Dá uma média de quase 3 gols por partida. Né? 18 teria 3 gols exatamente por partida. Mas, cara, como que uma equipe com 17 gols toma 2 vacilos seguidos, né? A equipe perdeu pro Danúbio em casa, e 2 jogos, cara, o Atlético poderia terminar nessa Sul-Americana com a melhor campanha geral, mas termina os 2 últimos jogos em casa perdendo para Danúbio, que já estava eliminado, e pro Sportivo Ameliano, que era a equipe direta que o Furacão iria disputar a primeira colocação. Então, assim, não esperava essa campanha do Atlético. É uma campanha muito ruim, questão de projeção. Né? A gente esperava o time líder geral, e termina na segunda colocação ruim, que eu falo pro time mesmo, cara. Você poderia ter tido uma semaninha de descanso, mas agora você vai jogar uma semana de playoffs contra uma equipe difícil, provavelmente a Libertadores, e que vai te dar trabalho. Então você vai ter esse desgaste. Uma semana não, 2, né? Porque aí ele volta. Então o Atlético descansaria 2 semanas, agora vai ter 2 semanas de trabalho aí de jogos para disputar ao longo da temporada. O Cruzeiro, cara, como é bom dizer, eu avisei vocês. Se vocês voltarem nos vídeos antigos, onde eu falo do Cruzeiro, pela Copa Sul-Americana, eu avisei que o Cruzeiro ia apresentar um bom futebol, que nos jogos em casa, pelo retorno, o Cruzeiro tinha 2 jogos em casa, e ia vencer provavelmente os 2 jogos, isso facilitaria muito, e que fora de casa era só o Cruzeiro conseguir um empate. Foi o que eu falei. O Cruzeiro venceu os 2 jogos em casa, conseguiu um empate fora, e avança na primeira colocação geral do seu grupo. Começou a primeira fase realmente turbulenta, mas se a gente for pegar o Cruzeiro ao longo da Copa Sul-Americana, a equipe foi muito bem. Não sofreu derrota. Teve 3 empates, isso é verdade. Vamos lembrar que a primeira rodada o Cruzeiro empata, na segunda o Cruzeiro empata, e na terceira o Cruzeiro empata. Teve 3 pontos conquistados em 3 jogos. Pô, crise pro Todaro. Crise, Todaro. Nossa senhora, o Cruzeiro não vai vencer. Venceu fora de casa o Aliança Petroleira, venceu em casa o União La Calera e venceu em casa de novo a Universidade de Quito, a Universidade Católica, no caso. O que mais? O Cruzeiro conseguiu a classificação em primeiro, cara. Isso é méritos totais do Cabuloso, cara. O time teve resiliência, manteve ali a paciência de trabalhar legal na Copa Sul-Americana, e o torcedor ficou aí mordido, achando que o Cruzeiro ia passar com 18 pontos, e isso não acontece, cara. É muito difícil um time passar com 100% de aproveitamento. A gente não teve 100% na Libertadores nem na Sul-Americana.
Não teve 100%. E o time que eu esperava o 100% não conseguiu passar em primeiro, que foi o Atlético Paranaense. Então, assim, a gente tem que ter essa calma de analisar alguns jogos. Então, a gente não pode analisar o tempo todo com o fígado e achar que o time vai golear todo o jogo, que o time vai desempenhar o seu máximo do jogo. Era esperado que o Cruzeiro fosse passar por uma turbulência na Sul-Americana, não foi derrotado, acho que isso é um baita de um ponto importante para o Cabuloso. E conseguiu classificar, entendeu? Ok, tá certo, entendeu? Mas é isso, meus queridos, vamos passar agora pelos playoffs rapidinho. O Atlético Paranaense, né, vou passar sobre os brasileiros, of course. O Cerro Porteño vai receber o Atlético Paranaense em casa, né? Vai ser o mata-mata, Atlético Paranaense contra o Cerro Porteño. Não entendi porque ainda tem algumas campanhas ainda. É o sexto melhor terceiro. Entendi. Então alguns terceiros colocados da Libertadores ainda estão esperando para ser definidos por conta, né, dos jogos entre Grêmio e Inter. Então os que estão definidos Barcelona de Guayaquil e Bragantino. Né, o Bragantino decide o segundo jogo. Os times que da Sul-Americana decidem o segundo jogo em casa. Então o Bragantino vai visitar o Barcelona de Guayaquil e depois recebe em Bragança Paulista. Assim, o Barcelona passou sufoco contra o São Paulo e o Bragantino apresentou dificuldades para o São Paulo quando jogou contra o Soberano. Então acho que o Bragantino consegue passar, assim como o Atlético Paranaense. Bota minha mão no Furacão? Não mais. E o Cuiabá recebe a sexta melhor campanha dos terceiros colocados na Libertadores. Então são esses três definidos, né? Os três brasileiros já sabem mais ou menos quem vão pegar. Falta ainda saber quem dos segundos colocados. Passou algum brasileiro segundo? Eu não sei esses? Acho que não, né? O Boca não sabe. Só, né? Falta só esses mesmo. Então a gente tem essa esperança aí para esperar. Esperança para esperar é foda. Mas a gente tem essa espera ainda para definir quem que vai classificar em primeiro na Libertadores e quem passa em terceiro para ir para os playoffs da Sul-Americana. Lembrando que depois vai ter sorteio para saber quem passa, quem pega quem. Eu acho que é isso, né? Sorteio para quem pega quem nas oitavas de final. Lembrando que os times da Sul-Americana têm a prioridade de jogar o segundo jogo em casa, mesmo que passem pelos playoffs. Os times que já avançarem primeiro vão disputar os jogos das oitavas em casa. É isso, meus queridos. Libertadores e Sul-Americana já caminhando para o encerramento, né? Faltam 4 jogos, 2 do Grêmio e 2 do Inter. E aí a gente encerra tudo e parte para as oitavas e playoffs da Sul-Americana, no caso. E as oitavas da Libertadores. É isso, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.